Fala pessoal, primeiro pega o cafezinho aí pra gente estudar um pouquinho de Go. Um expressozinho logo cedo. Hoje eu trouxe aqui o iPad pra gente fazer um esquema antes da aula. Então, hoje a gente vai aprender sobre Higher Order Functions. Higher Order Functions. E para isso, a gente vai usar um conceito de decorator. Vou criar um decorator com vocês aqui que vai medir o tempo de execução de uma função, certo? E eu vou desenhar esse esquema aqui rapidinho para a gente. Então, primeiro a gente vai criar uma função. Uma função A, por exemplo, qualquer, certo? Fazer um quadrado em volta aqui. Depois a gente vai criar uma outra função, que vai ser o decorator. Fazer um quadrado bem maior aqui, certo? Decorator. E isso também, esse cara aqui também é uma função. Só que, como ele é um higher order function, ele pode receber funções como parâmetro e ele retorna uma função, pode retornar uma função como resultado. Então ele vai, como input aqui como parâmetro, vai receber essa função inicial que a gente criou aqui, função A. Vai adicionar a funcionalidade que a gente quiser, qualquer que seja ela, e vai retornar essa função A. Só que, vou botar um asterisco aqui para a gente simbolizar que ela foi decorada com alguma funcionalidade a mais que não estava presente inicialmente nela. Certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui é o medidor de tempo de execução. Que a gente vai construir para decorar. Ou seja, o medidor está aqui dentro e ele vai ser decorado nessa função. Então, quando a gente for executar essa função aqui, ó, esse medidor vai começar a contar o tempo e terminar. Então, basicamente vai ser o seguinte, a gente vai ter um timer que tem um start aqui em cima. Start. E tem o end aqui, certo? Quando essa função for executada, a gente vai dar o start aqui no timer, vai passar todo esse tempo de execução da função, seja ela qual for, então vai executar toda a rotina inicial da função, e aqui no final a gente vai parar o timer e vai calcular quanto tempo demorou do início ao fim da função. Então, basicamente vai ser esse primeiro exemplo aqui da nossa aula, beleza? Então vamos para a prática agora, mudar aqui para a IDE. Então, voltando aqui para a nossa IDE, primeira coisa que a gente vai fazer é a função adicionar, por exemplo. Vamos lá, vamos criar uma função add aqui. Func add, vai adicionar dois números. Eu poderia fazer assim, ó, número A, número B, inteiro, retornar um inteiro, por exemplo, e return A mais B. Poderia fazer isso. Porém, como a gente vai criar um decorator, eu queria criar um decorator que recebesse apenas um parâmetro. Então, eu vou chamar esse A e B aqui de input. Não estou conseguindo digitar hoje. Input. E eu vou criar o tipo input aqui. É até um adiantamento da aula de struct, mas como é simples, não tem problema. Tipo input, struct. E a gente vai fazer o seguinte, tipo A inteiro e o B inteiro, certo? Então aqui, ó, o add vai receber esse tipo aqui e aqui na somatória a gente vai fazer input.A mais input.B. Veja que essa operação é provavelmente instantânea, certo? Mas a gente vai adicionar um timer aqui para demorar um pouquinho mais e a gente poder calcular de forma melhor, né? Então vamos fazer a função main aqui. Então, veja que nessa aula eu não criei o projeto do zero, porque a gente já fez isso nas duas últimas aulas. Então, func main, certo?
Então a gente vai pegar o resultado aqui da operação add e a gente vai fazer assim, ó. O A vai ser 20 e o B vai ser 30. Então, ó, tem essa sintaxezinha aqui, mas eu preciso colocar input aqui, ó. Input. Então, tem essa sintaxezinha aqui que a gente tem que aprender, né? Eu estou passando o tipo input e estou passando os valores aqui de A e de B, que vão ser preenchidos aqui e vão ser somados aqui e retornados pela função add, certo? Então aqui embaixo eu vou botar fmt printf, certo? Que vai ser resultado. E eu vou colocar aqui %d, porque é um número, e vai ser result. Vamos executar essa função. Veja que deu 50 o resultado, tá? Corretamente somado. E agora a gente vai criar um decorator para calcular quanto tempo levou para somar esses dois números. Bem, para fazer o decorator, vamos criar ele aqui embaixo. FuncTimeDecorator, certo? Ele vai receber uma função como parâmetro, func, e ele vai receber o tipo input nessa função e vai retornar um inteiro. Porque a gente está fazendo uma assinatura parecida com essa aqui, ó. Certo? Fechar aqui. E ele vai retornar uma função que recebe o input e retorna um inteiro, que é a função adicionar, né? Ou seja, ele vai receber uma função adicionar e vai retornar uma função adicionar decorada, como a gente viu no desenho aqui, ó. Ele vai receber essa função aqui. Deixa eu colocar outra cor. Ele vai receber essa função aqui, que é do tipo, que tem o tipo input e retorna um inteiro. E ele vai retornar uma função do mesmo tipo, que recebe um input e retorna um inteiro. Então, por isso que a gente viu ali no código essa parte aqui, ó. Recebe uma função do tipo que recebe o parâmetro input e retorna um inteiro, e no retorno também igual, por causa do que eu expliquei ali no iPad. Agora vamos lá, vamos retornar a função aqui, já que ele retornou a função, return func, que recebe o input e retorna um inteiro, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o timer agora, start time.now, fez a importação do time lá em cima, ó. Vamos pegar o result da função, que vai ser fn, ó, essa função aqui que a gente está recebendo como parâmetro. Vamos passar o input para ela, esse input aqui, que é o que a função recebe lá em cima. E como está desse jeito aqui escrito, a gente está executando essa função nesse momento aqui, né? Lembra que para executar uma função você precisa do nome da função e chamar os parênteses aqui, né? E duration. O duration, como é que a gente vai fazer? Tem uma função que é since do timer. Time.since. Ele vai pegar o tempo decorrido desde esse timer aqui start. Copiar e colar para cá. Ele vai pegar o tempo decorrido desde esse tempo aqui. Eu vou dar um fmt printf aqui no tempo de execução, por exemplo. %d, e vamos passar o duration em milliseconds aqui. Certo? Então vai dar, por exemplo, 2 segundos, dá 2.000 milliseconds. E aqui a gente vai retornar o result. Return result. Certo? Então, voltando aqui para o iPad, a gente está nesse ponto aqui, ó. A gente está nesse ponto aqui, retornando a função decorada pelo medidor de tempo. E o que mais?
Agora a gente precisa executar isso daqui. Eu vou apagar isso que está aqui no main. Então, result decorated add. A gente vai chamar o time decorator, vai passar a nossa função add, certo? Agora, essa função decorated add é a função add com a funcionalidade de medição de tempo que a gente fez aqui dentro. Então vamos lá, result decorated add, e agora a gente vai passar os dados input. Vamos somar aqui 100 com B200. Println result. E vamos lá. Dá o play aqui. Vou dar um... Vamos dar um /n aqui, ó, para dar um espaçozinho. Vamos dar 2 /n. /n é para quebrar a linha, tá? /n é para new line. Então, vamos executar de novo. O resultado final deu 300. O resultado aqui deu 300. Como você viu ali, vou executar de novo. Deu 300 e o tempo de execução foi 0, porque é muito rápido. E em segundos aqui, em milissegundos, não chega nem a 1 milissegundo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na função add para simular uma função que demora um pouco mais e vai fazer time.sleep. Vamos colocar aqui 3 vezes time.second. Ou seja, essa função vai esperar 3 segundos, depois vai executar a soma. E aí a gente vai conseguir ver agora 1, 2, 3, né? Demorou um pouquinho mais. Então deu 3 segundos. 3.001 milissegundos, né? E aqui é o resultado da função. Então, nessa aula aqui você aprendeu a fazer um decorator e, de quebra, você aprendeu que um decorator se trata de uma higher order function, que é uma função que recebe uma função como parâmetro, retorna outra função decorada com alguma coisa. Ela não necessariamente, para ser uma higher order function, ela só precisa ou receber uma função ou retornar uma função. Nesse caso aqui, ela fez os dois, porque um decorator geralmente faz isso. Então, é isso aí. Agora eu vou ensinar vocês outro detalhezinho importante, que é o seguinte. É esse detalhe aqui, ó. First. Deixa eu pegar uma mais escura aqui. First class citizen. É um conceito que, por exemplo, uma variável é um first class citizen. Por quê? Uma variável pode ser atribuída a outra variável, pode ser passada como parâmetro, pode ser retornada a partir de uma função. Um tipo inteiro também pode ser passado como parâmetro, pode ser retornado de uma função, pode ser atribuído a uma variável, certo? Quando um tipo ele se encaixa nessa categoria de poder ser atribuído, poder ser passado como parâmetro, poder ser retornado como função, a gente dá o nome de First Class Citizen. Então, esse tipo é um First Class Citizen. No caso das funções, elas são consideradas First Class Citizens. Nesse caso, ó, inteiro é um First Class Citizen, funções também, string também, array. Todos esses tipos aqui são considerados First Class Citizens. Isso é importante porque às vezes a gente considera a função como um tipo especial. E ele não é, ele é considerado um tipo que pode ser passado como parâmetro, retornado de funções e atribuído a variáveis. No código aqui, a gente viu que isso aconteceu. A gente está retornando uma função como retorno de outra função. A gente está atribuindo uma função a uma variável, porque, por exemplo, essa função aqui vai ser retornada do time decorator. Ou seja, essa operação aqui vai retornar uma função que a gente está atribuindo a uma variável. Tanto é que a gente está executando essa variável, entre aspas,
e ela está retornando um valor aqui inteiro. Então, esse é um conceitozinho que eu queria passar para vocês também de First Class Citizen. E o que é que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu a criar um decorator, a gente aprendeu o que é High Order Function, a gente aprendeu o que é First Class Citizen, a gente sabe agora medir o tempo de execução de uma função, a gente sabe paralisar o tempo para simular um tempo decorrido, a gente criou um struct simples e uma coisa, se você quiser aprender mais sobre functions, eu vou deixar uma aula aqui do lado, que é a aula anterior, caso você não tenha assistido ainda, e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.